Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast, Pod Quinta. Somos as fotógrafas de quinta. Mas o conteúdo é de primeira. Então pega sua bebidinha e vem com a gente. Este episódio do Fotógrafa de Quinta é patrocinado por Foto Álbum Universal. 60 anos imprimindo qualidade. Para saber um pouco mais sobre o trabalho do nosso patrocinador, tá aí na descrição. Olá, papudos! Opa, você errou de podcast? Olha o plágio. Gente, eu não vou falar quem é o convidado, porque tá na thumb, mas eu vou falar um pouquinho, porque tô muito orgulhosa de receber aqui o Rafael Petrocco, fotógrafo freela, né? Acho que é um dos poucos que levanta a bandeira aí dos freelas, pai da Sofia, pai da Helena. Hoje a gente vai ter aqui um bate-papo bem legal, né? E eu acho que, assim, vai tirar de letra, acho que não precisa nem falei pra ele, nem precisa te explicar o que é um podcast, né? Porque o Rafa também é do Papo de Fotógrafo, podcast... Quantos anos no ar? Vai fazer 10 anos assim. Gente... Eu me sinto uma criança neste momento. Eu me sinto um velho. Muito tempo, a gente vai ter um bate-papo bem legal e a gente queria agradecer também ao nosso patrocinador, Foto Álbum Universal, 60 anos imprimindo qualidade. Um dia você chega lá, 60 anos. Oh, já pensou velhinho? Oh, pessoal. Não tô ouvindo. E o Rafa, ele tem uma importância muito grande pra fotografia, pelo menos pra minha fotografia. Pra minha também. Já tive o meu momento rasgação de seda com ele, em outros carnavais, porque eu sempre gostei muito de podcast, né? E de certa forma foi até uma inspiração para fotógrafas de quinta, porque quando a gente começou o projeto eu falei, podcast. Porque eu sempre ouvi bastante, não faz 10 anos que eu ouço, mas acho que uns 7 pelo menos. E foi 5. Muito importante para Tem pelo menos 5. Pra minha formação de fotografia. Tem mais de 5 anos. Eu acho que você me conhece há mais tempo do que você escuta, então. Tem algum erro nessa conta. Faz a conta direito. Não, é que no começo eu não te ouvia, não. Tinha um certo ranço. Mentira, gente. Não, mas é que às vezes eu perco noção de quanto tempo faz que eu tô nesse rolê. Mas eu desde o começo, desde quando eu tava na escola de fotografia, eu ouvi falar. Então, não, faz uns 6, porque o César vai fazer 6 anos, eu comecei a ouvir. Eu peguei o finalzinho dos fotógrafos twitteiros. Finalzinho, então faz tempo. Foi logo no começo do podcast. Eu peguei um tempo Se a gente pegar fotógrafos twitteiros, acho que vai pegar aí 2014, 2015. Foi quando eu realmente comecei a engatinhar. Caraca, sabe como velho. eu te conheci? Eu te fotografei na primeira paparazzi. fotografar que eu fui. Porque eu estudava na ETEC e aí nós tínhamos um acordo com a Fotografar que a gente... Sempre tem alguém circulando. E aí, como eu era mais experiente, né? Porque a maioria é tudo aluno, né? Tá começando, eu já fotografava quando eu fiz ETEC. E aí eu tenho uma foto sua, depois eu vou te mandar. Eu tenho uma foto sua no palco. Que se tem uma coisa que some, são as fotos quando a gente palestra. Eu tenho, eu mandei pras meninas, inclusive, eu tenho. E, gente, eu sou sempre alienada, né? Nunca ouvi, só ouço falar. Espero que seja a parte boa que você ouve falar. Eu nunca fui podcasteira, que fala. Agora você tem Mas que depois do podcast... Então, depois do podcast, olhei vários, que teve vários aí que eu fui olhando. Mas fora isso, só ouvia falar do Papo de Fotógrafo, por causa da Karen Scharf, por causa da BFRN, né? Que eu faço parte. E por causa da Digipix, né? Que... Vou falar, né? Conheci por causa do Digipix dele. A gente começou falando do podcast. Fala um pouquinho, né? De como que surgiu o Papo de Fotógrafo, como que é produzir conteúdo pra fotografia há tanto tempo. Mas depois a gente quer saber também essa parte tua de você como fotógrafo. Tá, é porque tem ligação uma coisa com a outra. As histórias se encontram em algum momento. Pra tentar resumir, porque a história é sempre comprida e eu já contei milhares de vezes. O Papo de Fotógrafo nasce porque existe uma vontade de juntar as pessoas, né? A gente queria falar assim, vamos pra Florianópolis, passar um dia na praia e à noite nós bate um papo sobre fotografia. Eu gostei disso, viu, gente? Nasceu, a ideia era essa. Você chegou a fazer podcast na praia? Não, ainda não. Eu tô conversando com o Luciano Huck. Não dá ideia pra essa louca. Mas aí você vai chamar fotógrafas de quinta, né? Na quinta. Na quarta né? e na sexta a gente grava com as outras pessoas. E aí, só que aí tudo isso nasce por conta do Fotógrafos Twitteiros. Que eu fui para um congresso, existia... Vamos lá, desde o começo. Volta um para pouquinho. explicar.
A rede social da época, quando eu comecei na fotografia, era o Twitter. Né? Tava bombando, o Twitter, tava todo mundo lá. Existia uma comunidade de fotógrafos ali se conversando. E a hashtag, né, a comunidade dos fotógrafos era os fotógrafos twitteiros. E aí você conhecia uma infinidade de pessoas ali no digital, né, no online. Aí fui para tinha acabado de entrar na fotografia, eu entrei na fotografia em 2010. Em 2011 eu fui pro meu primeiro Wedding Brasil, que eu ganhei um passaporte. E aí falei, caraca, vou encontrar todo mundo que eu sigo no Twitter e vou ver todo mundo lá e vou poder abraçar e conversar. Sim, saí chateadíssimo do congresso. Mas pensa num cara puto, era eu. Porque as fotinhas do perfil eram de 3 pixels, né? Não tinha a qualidade toda que tem hoje, que tem os tamanhos gigantescos. E, não reconheci ninguém no dia, assim, falei, caralho, mas que droga. Tinha como você mandar uma DM ali na hora? Nada, né? Não é internet, assim, não é igual hoje que a gente tem à disposição o tempo todo. E aí eu voltei pra casa muito chateado. E aí, pensando em alguma coisa, eu falei, caramba, como é que eu faço pra identificar essas pessoas? Podia fazer uma camiseta, né? E aí, joguei a ideia pra galera. Falei, vamos fazer uma camiseta, cada um faz a sua, e a gente se identifica nos congressos, nos eventos. Ah, legal. Ei, quem que vai fazer a estampa? Eu vou roubar essa ideia. Não, ninguém... Aí ninguém... Não, faz aí. Eu fiz uma estampa, inclusive, até postei esses dias nos stories pra mostrar um pouco da história. E aí, essa camiseta, assim, bombou na época, assim. Foram 400 unidades que eu vendi. Caramba! Sim, o negócio foi... A galera gostou, curtiu, aí no evento uma galera via, pedia e bombou. Porque eu misturei um pouco. O Twitter, na época, caía muito. Porque eu não estava preparado. Tinha uns passarinhos segurando uma baleia, que era a imagem que ficava lá. E aí eu troquei a baleia e pus uma câmera. Então ficou fotógrafos twitteiros e tinha esse desenho que tinha fotografia e o Twitter envolvido. E aí, muito Foi hoje... patrocinado pelo Twitter? Não foi nada. Até hoje. Se bobear, eles me processam por plágio. Toma cuidado. Fica quieto. E aí, muitos fotógrafos hoje que são palestrantes, são referências do mercado, era daquela época. Eram pessoas que estavam ali no congresso assistindo, tinham a camiseta, e aí o que era legal da camiseta é que na manga tinha um arroba da pessoa. Legal. Então era personalizada. Todo mundo, se você ficasse na dúvida de quem que era, você já via ali. você já sabia pelo arroba, né? Mesmo se não fosse o nome dela. Nossa, foi personalizadíssimo. Demais. Deu um trabalho do cacete. Mas enfim, aí por conta disso a gente tinha, você falou, mas a gente só se encontra em congresso. Vamos fazer algo fora. Vamos fazer um encontro em Floripa, no Rio, onde for. A gente passa um dia gostoso entre amigos e à noite faz um luau, alguma coisa pra falar de fotografia. Todo mundo, beleza, show, não sei o quê. Tá bom, quando que a gente vai fazer? Nunca. Não posso domingo. Em janeiro eu tiro férias. Não, mas eu só tiro em fevereiro, outro em março, outro em abril, outro em julho, e nunca dava certo. Se a gente não consegue marcar em 5, imagina um bando. E aí a Ana, que foi uma das criadoras do Papo de Fotógrafo, que comprava muita camiseta, porque ela comprava pra ela, pro André, pra mãe, pra avó, ela comprava pra família inteira. Ela falou, Rafa, olha, eu escuto o podcast, o Jovem Nerd, que é um podcast que é conhecido por todo mundo, né? E eles acabaram de entrevistar o Danilo Siqueira, que é um fotógrafo. E se a gente fizesse algo parecido, né? Porque a gente tinha ideia de, já que não pode ir presencial, vamos conversar via Skype. Ela falou, e se a gente gravasse as conversas e transformar em podcast? Aí eu falei, acho que de fotografia, pelo menos naquele momento que a gente estava pensando nisso, não tinha nenhum. Tinha alguns de brasileiros... Não tinha nem podcast, era Jovem Nerd. Era muito não tinha, mas por exemplo, o que a gente procurou recente. de fotografia, quando tinha em português, eram 2, 3 fotógrafos que moravam fora Sim. e que falavam muito de equipamento, não era entrevista. Sim. Eles falavam muito de review, de equipamento, de vez em quando de mercado, mas eles estão lá fora, não tinha... E a gente falou isso, gente, beleza, vamos fazer. A gente começou a postar num site, na época chamava Obturador Sonoro, que era uma web rádio com tema fotográfico. Web rádio, gente. Aí A gente é muito antigo. Aí a gente gravava o MP3, né, a conversa no Skype, e punha como se fosse um programa de rádio. Nossa, tinha um horário específico e ele punha lá pra colocar. E aí começou com 300 ouvintes, que a gente achou um absurdo, né? Porque bastante. Porque, eu não tenho 300 amigos aqui pra ouvir. No máximo tava meu pai, né? A mãe, que a Ana, eu, a mãe dela, assim. E aí 300 pessoas, a gente falou, caraca.
E aí fez o segundo episódio, 600 pessoas. A gente falou, opa... Tem alguma coisa boa aqui. Terceiro episódio, 1.200 pessoas. Falou, não, alguma coisa tá... E olha que, se a gente pegar hoje a qualidade do negócio, era... Dá desespero. Maravilhoso. Vocês já começaram muito bem quando vocês começaram a aplicar. Mas era uma estrutura horrível, assim, áudio temerável. A gente interrompia muitos entrevistados. Inclusive, foi uma das coisas que a gente foi melhorando de acordo com o feedback da galera. Dica, gente. Vocês faziam aonde? É? Vocês gravavam aonde? Via Skype. Ah, porque era Cada um tinha no seu quadrado, cada um no seu Era mais- quadrado. Era mais E os áudio. Era só áudio. E os temas eram absurdos, assim, tipo, fotografia de parto e bolo de fubá. Umas coisas que não tinha nada a ver. Nossa, parece um podcast que eu conheço. Só fala de comida. Então era sobre backup e gatos. Então, assim, eram coisas muito aleatórias. Parece coisas que eu presencio. Mas que de uma certa forma, eu acho que faltava pra galera no dia a dia ali. Eles não tinham a oportunidade que a gente tinha de estar no corredor dos congressos, ouvindo, conversando coisas nos bastidores ali. Porque o congresso é muito legal pelas palestras, pelo conteúdo que a gente está vendo ao vivo lá. Mas é muito legal também pelo que está acontecendo nos bastidores. O networking. Quando ela está contando um perrengue que ela passou, quando você está contando uma coisa que você conseguiu, uma conquista sua. Então, quando a gente começou a trazer isso para o bate-papo, a gente percebeu que as pessoas estavam não só adquirindo conhecimento, porque as experiências dos outros também acrescentam, muito, né? mas estavam se entretendo, estavam se divertindo com aquele bate-papo e se sentiam ali na roda conversando. E a gente recebia várias mensagens falando, nossa, vocês falando as coisas e eu tava respondendo. Sim. Eu vou pra tela do computador, caminhando, enfim. Tinha gente que achava chamada de louca porque no ônibus começava a dar risada sozinha. A gente tá tendo A gente tá tendo isso agora. Começou agora o movimento. Então é muito legal. E foi assim que ele nasceu, né? A Ana acabou casando antes da gente começar, então a gente esperou um pouquinho. Mas ele nasceu por conta disso. Porque eu tinha vontade de conhecer as pessoas que estavam no Twitter, fiz uma camiseta, a camiseta deu super certo, e depois aí nasceu dessa junção da vontade da gente reunir as pessoas com a possibilidade de poder fazer isso online e conversar e depois distribuir via internet. Legal. E qual que você acha que assim, a sua maior dificuldade em produzir conteúdo para um nicho tão específico? Porque quer queira, quer não, né? Fotografia não é como se fosse dieta, exercício físico, todo Finanças. mundo faz dinheiro. Finanças é fácil, todo mundo tem dinheiro, mas nem todo mundo é fotógrafo. Né? E por tanto tempo, assim, também. Eu acho assim, tem duas coisas. Eu acho que, primeiro, quando a gente produz para um nicho muito específico, querendo ou não, a gente tem uma deficiência, né? Então, por exemplo, você vai falar sobre finanças, você tem grandes players falando sobre finanças, mas você não tem ninguém falando de finança para fotógrafo, né? De explicar como é que funciona, o que ele pode fazer, como é que ele controla. Se a gente está falando de marketing, você tem grandes players falando de marketing, mas você tem poucas pessoas falando de marketing para fotógrafo. E o público de fotógrafo é carente. Vamos dizer assim, de informações. Todo nicho é carente. Todo. O dentista também vai falar, pô, é legal, eu assisto tal, sei lá, Thiago Fala pra Nigro, fotógrafo, queria um fala pra todo dentista, mundo, mas fala, e pro meu dia a dia, como é que eu resolvo? Como é que eu pego isso que ele tá falando e põe no meu dia a dia? Exato. Então eu acho que quando a gente nicha, a gente acaba concentrando a informação que aquela pessoa precisa ali na hora, né? A dificuldade de fazer tudo isso é porque nem sempre você consegue falar sobre tudo, nem sempre você tem disponibilidade para falar sobre tudo, nem sempre você tem disponibilidade para conseguir fazer tudo aquilo que você quer fazer para aquele público, porque você acaba assim, produzir conteúdo é legal. Pode dar retorno financeiro? Pode e deve dar retorno. E deve Viu, dar, gente? né? Se você Pode. está trabalhando. É uma possibilidade. É uma possibilidade, mas para que isso aconteça, você precisa se dedicar. Tem que ter muito trabalho voluntário antes, né? É aí que está o equilíbrio. Como é que você vai se dedicar para uma coisa que ainda não te dá um retorno financeiro e você precisa pagar as contas? Então você fica naquele assim... É o nosso dilema, né? Por isso somos em 5, né? Você realmente é um desbravador, né? Porque eu acho que o sozinho... eu fico pensando em todas as atividades que a gente faz dentro do nosso podcast, como que você consegue, você ter essa maestria. Não consigo. Porque é impossível. E é assim, isso, ou e é é uma isso coisa que a ou maioria das outra. pessoas precisam entender. Ou uma É que coisa nem ou outra. sempre é possível. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Não é porque você precisou se Aceita ausentar que por passa. um mês que você desistiu. Ou que você não vai voltar a fazer. As coisas acontecem, as coisas mudam, prioridades mudam. Então, por exemplo, a gente vai falar de freelance, que também está muito relacionado a tudo isso.
Mas tem algum momento, na sua filha, meu, é óbvio que a sua prioridade é ela. Com certeza. Se eu que sou pai... Não, nasce não, você tira uma xerox. Né? Não, isso aí é outra coisa. É uma coisa assim, eu sou pai, eu ainda tenho algumas coisas que eu não consigo terceirizar, no sentido assim, eu não consigo amamentar minha filha, então a minha esposa que... Mas, de qualquer maneira, a minha prioridade é ela, são minhas filhas, é minha esposa, minha casa. Em que momento que eu largo elas para fazer algo que eu ainda não sei se vai dar um retorno financeiro? Então você tem sempre que equilibrar. E em alguns momentos você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então eu acho que a maior E nem sempre você sabe se é o certo ou o errado, mas tem que fazer. A vida que segue, né? Tem uma frase que uma ex-chefe minha falou uma vez, quando eu pedi demissão. E que, eu tento levar isso pra vida toda. Eu falei, Zezé, tô saindo porque apareceu a oportunidade X e tal. Ela falou, Rafa, fica tranquilo. Se acontecer alguma coisa, você não gostar, não der certo, você tá em a porta aberta pra voltar. Mas aprenda uma coisa. Se arrependa de ter tentado. Ela falou, se você viver aqui, trabalhando comigo, pensando, e se eu tivesse ido? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse... Lá podia ter dado certo. Você vai morrer de desgosto. Ela falou, vai, testa. Se der certo, ótimo, parabéns, você merece, segue a vida. Se não der certo, você liga pra mim, a gente põe você de novo aqui e aí a vida segue. E você vai ficar tranquilo do tipo assim, eu fui, tentei, não deu certo, vou voltar a fazer aquilo que eu sei. E pra mim sempre foi assim, fotografia foi assim. Eu não era fotógrafo, nunca tinha me envolvido com fotografia. Fui pro mercado, acho que dei certo. E o podcast é a mesma coisa, não sabia o que era, não escutava. Fui de cara, acho que deu certo e assim segue. Enquanto as coisas estiverem caminhando e eu conseguir equilibrar o pessoal e o profissional, a gente segue o fluxo, né? Segue o fluxo. Eu acho que a gente tem que estar à vontade de fazer as coisas. Uma coisa muito legal do podcast, né, que hoje teve um crescimento absurdo por causa da pandemia, o legal do podcast, né, de você ter um negócio desse, a pessoa pode estar editando, pode estar dirigindo e estar ouvindo, né? Eu ouço você dirigindo, entendeu? Eu ouço vários podcasts dirigindo. Eu parei de ouvir música, então eu acho que tem muito isso. Porque a gente não tem tempo pra ficar aprendendo, pra absorver conteúdos. Eu tava lendo, eu vi uma pesquisa que fala que 50% das pessoas que ouvem, eles não assistem o podcast. Só então, às vezes eu não sei nem que eu vou ainda tá naquele teu MP3 aí. A gente vê isso, a própria Hotmart uma vez soltou uma pesquisa que acho que 70% ou 80% das pessoas que consomem os cursos dentro da Hotmart não estão com a aba aberta do vídeo. Eles estão com o play ligado, mas estão fazendo alguma outra atividade. Como se fosse um antigo rádio mesmo, né? Que a nossa mãe aí a hora que interessa ou que é algo cozinha. Visual, ele para e eu também faço isso. Eu faço isso. Aí dou pausa lá no curso e falar, isso aqui, epa, peraí, larga a vassoura, larga a esponja na pia, olha o que é, anota e volta pro curso. Porque na dinâmica que a gente tem de cuidar de casa, você ainda cuida das meninas, não é diferente porque é homem não, gente, viu? Cuida das meninas igual a gente cuida também. Tem hora que você tem ali, é trabalho, é casa, é conteúdo que você tem que... É filho com fome? Não, as capivaras lá em casa como o dia Gente, inteiro. lá também, capivara, meu Misericórdia, as capivaras raivosas. Mas assim, se a gente não cria essas metodologias pra adquirir conteúdo, o mundo vai seguindo e a gente vai ficando. É a vida da gente que é meio maluca. E o podcast não é só legal por conta disso, né? De você poder ouvir e fazer outras coisas. É porque como é que é a palavra? Quando você populariza a informação, né? Você consegue deixar mais democrática. Sim. Então qualquer pessoa pode acessar, porque hoje qualquer pessoa tem acesso ao Spotify, ao YouTube. Né? Todo mundo tem um celular, põe e assiste. Ele democratiza, porque o YouTube, por mais... beleza, o YouTube também. Mas o Spotify gasta muito menos dados do que o YouTube. Né? Porque o YouTube tem vídeo, às vezes trava porque a qualidade acaba comendo banda, enfim... O podcast não, ele é muito mais leve, então a pessoa não precisa ficar com a tela aberta. Você aprende de uma forma muito mais fácil, né? Tem temas e assim depende muito da pessoa também, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho certeza que eu tenho TDAH. Eu também tenho. Eu não consigo me concentrar. Ela tem. Eu tenho. O meu esposo foi diagnosticado depois de velho e minha filha também tem. Se você não tem depressão e não tem TDAH, você tá fazendo alguma coisa errada. Tá fora do... E se você não tem... Se você é fotógrafo... Você veio do além. Se você é fotógrafo, você não tem ansiedade, TDAH, depressão, você tá da profissão. Rafael, eu conheci você, tô conhecendo você hoje pessoalmente, já tinha ouvido falar de você, mas não conhecia profundamente, tô adorando aqui.
conhecer a sua história. Você começou primeiro, você já foi pro podcast ou você começou fotografando? Me conta um pouquinho agora que eu tô super interessada como que você ingressou mesmo na fotografia. Bom, eu comecei na fotografia depois do meu casamento, né? Que ano? 2010. Você tá querendo uma pegadinha pra ver se eu erro a data do casamento. Coitada da esposa, né? Eu casei dia 1º de Ele maio estudou de 2010. antes, que ele já chegou aqui falando que a mulher dele é brava e ciumenta. Justamente pra lembrar que era dia do trabalho e dia do casamento. E eu casei 15 dias depois. Também em 2010. Então, tá Não vendo, vou né? esquecer nunca mais. Eu Vamos lá. 15 eu dias sou de diferença. publicitário Tá. e sou formado em design. Tava de saco cheio de mandar as coisas pro cliente e pedir umas alterações que não tem nada a ver com... E continuou assim, né? Não, Porque foi... é que agora o cliente pede pra melhorar ele, não tá. pra mudar. E aí eu falei, quando eu casar eu preciso buscar alguma outra coisa porque não tá legal. Não, né? Ou eu não sei se era a profissão, se era o lugar que eu tava trabalhando, enfim. Aí casei, eu falei, bom, agora o que eu faço? Preciso recuperar o dinheiro do casamento. Só que nesse tem um fotógrafo, preciso só que nesse meio tempo, eu selecionei as fotos do álbum. Como designer, eu fui dar pitaco na diagramação do meu álbum, não tinha como não. E aí dei tanto pitaco, mas eu acho que assim, foram bons pitacos, que o fotógrafo, o dono do estúdio, falou, Rafa, tô precisando de alguém pra diagramar álbum aqui, cuidar do site. Já que você é tão detalhista... Você não quer fazer o seu? Já que você tá enchendo o saco. Você não quer vir Eu vou fazer. te pagar pra você encher Ai, o que saco. legal. Aí Não eu era o fui Celso, recuperar... Não, Celso... Eu trabalhava no estúdio de fotografia. Ah. Celso eu conheci depois, graças a Deus. Me ajuda bastante ainda, por sinal. E aí, fui pra esse estúdio trabalhar como designer e pra cuidar do site, né? Fazer o blog, diagramar álbum. E aí, um final de semana, ele falou, cara... você topa fazer um casamento comigo? Logo casamento, Mas cara. eu nunca tinha mexido numa câmera profissional. As fotos que eu tenho eram de cybershot, de viagem e tal. Ele falou, isso aqui é velocidade, abertura e ISO. Mentira, Isso aqui... Não, em um dia. Gente, então você não tem TDAH. Hã? Então você não tem TDAH. Não, TDAH demora. Eu disse que ele me mostrou como é que é. tá Não bom. que eu aprendi em um dia. Nossa. Aí ele me mostrou como é que funcionava e falou assim, fica tranquilo que eu garanto o casamento. É que no contrato eu preciso ter mais uma pessoa e de todo mundo que eu Se conheço você eu bater chamo... branco, tá tudo bem. Mas se você for da onda dos clientes que falam, nossa, mas você tem uma câmera boa, tudo bem. Ah, saiu não, bem, a câmera né? era boa. Salvou. Só que assim, o resultado, a expectativa que eu tinha pro que entreguei foi ótimo. Umas 10 fotos Mandou salvaram. super. 10? Um casamento. pouquinho mais. Aí, só que assim, foi legal o resultado. Eu acho que muito por conta de conhecer composição, né? De trabalhar com imagem no design, você acaba tendo uma noção. Tinha um olhar já mais... Às vezes você erra um pouquinho apurado. na exposição, na velocidade dá uma borradinha, mas enfim, no final das contas ali o resultado foi agradável. Tanto que, a partir desse momento, eu deixo de ser uma... Cádio, primeiro que você para de ser tapa-buraco. frila e vira... Não, eu deixei de ser um tapa-buraco, porque ele só me chamou porque não tinha ninguém pra ir. Aí ele falou, Rafa, eu vou chamar você, vou começar a chamar você com mais Pelo menos frequência. 10 eu aproveito, né? Não só isso, mas eu tô dentro do estúdio, Sim, tô ali já no dia a conhece, dia, ele sim. consegue me ensinar mais. Sim. Então, assim, eu consigo trabalhar mais para o estúdio. Porque quando você contrata um freelancer que tá um pouquinho de fora, o cara vai trazer o olhar dele e às vezes. E você já diagramava os álbuns, É você sabia legal, o olhar do fotógrafo. é legal, mas assim, às vezes pode dar bate, né? alguma coisa que não combina. E aí aconteceu de eu começar a fotografar mais vezes e acabar gostando, né, de ser picado pelo bichinho da fotografia. E aí eu comecei, falei, cara, se é legal fazer isso, vou começar a investir. Aí o espertão aqui, vou fazer workshop, né? Aqui vai ter um workshop em Campinas do Jorge Bispo. Puta, eu vou fazer. Cara fotografa pra Playboy, pra não sei quem, eu vou fazer workshop. Aí 6 meses de fotografia eu tinha, olha aí. Lente do kit ainda. Ó que começo A bom. gente adora Lente do 1855. kit. Aí eu nem tirei da bolsa no dia do workshop. De A gente vergonha. tava falando De isso também. vergonha. T3i? Não, era Nikon, era D90. 3.200. 3200. É.
Com a lente do kit. Você já começou, não tava tão zoado, vai. 3.200 não era tão zoada. Era de entradinha, amiga. Tem mas é uma entradinha bonita, não é? Mas é uma T3 e T7. Mas eu tinha por T só, porque eu usava do estúdio a D90, que era ali quase que a top no momento. E aí cheguei no workshop, já tinha uma galera do Twitter que eu tava seguindo, que eu conhecia. Aí sentado no workshop estavam Carolina Pires, a Sharon, a Fernanda Petelinker, a Rafaela Azevedo, a mãe da Sandy. A mãe da Sandy. Era em Campinas, amiga, por isso. A Noeli, o que ela tava fazendo ali? Ela fotografa. Fotografa ela mesmo. fotografa a Sandy, os shows da Sandy. Isso. Inclusive, tem uma capa do CD Foi ela que fez. da turnê que eles voltaram agora, foi uma foto Foi dela. ela que fez. Então, assim, e a Rafaela Azevedo... Olha onde tá a visão da pessoa, hein? E ó, a Rafaela Azevedo, que é uma fotógrafa de Campinas, ela fotografou o casamento da Sandy. Então, ela, como ela estava ajudando a organizar o workshop, ela convidou a Noeli para participar. E, assim, só gente, Érica Virginelli... E o Rafa Petroco. E eu, 6 meses de fotografia. Com a lente do kit na bolsa. Né? Falei, nossa, que beleza, né? Vou falar que não trouxe, eu vou falar aqui hoje. Não, o que eu vim fazer aqui? Eu não trouxe equipamento. Você falou, não trouxe, Não, deixa em casa. eu posso usar o que tá acontecendo. Mas enfim, Vim foi só muito anotar. legal. Não, foi muito legal, porque assim, o Jorge tem um trabalho muito simples pro que ele faz. E já começar na fotografia, percebendo que um cara que chegou onde chegou não é extravagante, já te dá uma super noção de que equipamento não é o principal. Isso, né? Falamos nisso no episódio anterior. Não é nem episódio anterior, porque a gente sabe quando vai pro ar, mas Não estou vai ter falando. esse episódio. Mas, ó, eu estou falando que ele não é o essencial, o principal. Mas Sim. não estou dizendo que ele não é importante. Sim. Não, Então, sim, a gente fala que tem que saber mexer no seu equipamento. Esse Importante tema é rende isso. muitas caixinhas. Enfim, e aí fui indo atrás, fiz um workshop de casamento para aprimorar mais, né, o olhar, a técnica. Saí desse estúdio, fui para um estúdio maior. E aí nessa mudança pro estúdio maior, surge o papo de fotógrafo. E aí eu acabo tendo contato com mais fotógrafos e as coisas vão se desenrolando até a gente chegar mais Qual que é o nome da mãe da Sandy mesmo? Noeli. Chamou ela pra fazer podcast? Já chamei ela, já chamei o Júnior também, que é um excelente fotógrafo, tem um puta de um trabalho, mas a agenda é difícil. Ou pessoas com agenda mais difícil que a gente. Mas Parece vai fotógrafo, acontecer. né? Parece agenda de Parece fotógrafo. artista, né? Ele se acha Nossa, que artista. E aí você virou freelancer profissional. Você tem também o seu trabalho, né, como fotógrafo, mas você trabalha basicamente como freelancer de casamento. Sim, aí entra... Quando eu tava nesse estúdio, e o podcast nasce, chega um momento que ele começa a dar muito trabalho. No sentido assim, ele cresce, ele vira uma empresa, eu preciso produzir conteúdo com mais frequência. Sozinho, eu vou te falar. Não Na época sozinho, tinha tinha Ana. Ana. Não, mas Mas assim, eu sou um pouco centralizador nas coisas, né? Então, como eu escrevo bem e por ter formação em design eu consigo montar as coisas, essa responsabilidade ficava comigo. Então eu tinha um pouco mais de trabalho do que a Ana. Eu deixava a Ana com a edição do podcast, às vezes para fazer o convite para as pessoas. Então a gente dividia as tarefas. Mas mesmo assim, a questão é, o podcast cresceu muito. Em 6 anos, mais ou menos, só tinha gente. Então era evento, o pessoal queria que a gente fosse acompanhar. Então a gente fazia gravação dentro do evento. Eu fotografava os eventos para fazer post, fazer... Legal, hein? pôr no site. Então assim, era uma demanda muito grande. Aí eu chegou uma hora que eu falei, cara, eu já tenho os trabalhos de freelance, porque trabalhando dentro do estúdio eu trabalhava no final de semana como freelance. Falei, o podcast está crescendo, isso aqui pode dar certo, pode virar uma coisa maior. O que eu faço? Né? Em que momento eu falei, bom, se eu parar de trabalhar durante a semana e continuar fazendo os freelas, eu consigo pagar as contas. Se o papo der certo e já tem gente querendo anunciar, por isso que eu tô transformando numa empresa, e ele me der um dinheirinho, eu consigo equilibrar e fazer os dois ao mesmo tempo. E aí que eu tomo a decisão. Eu falo assim, cara, eu vou investir em ser freelance, trabalhar para outros fotógrafos, porque eu fico com um tempo mais livre, né? Porque eu não vou ter que atender, não vou ter que fazer pós-produção, não vou ter que responder a agenda dos... eu vou ter que ficar respondendo a noiva chata que pede para ela emagrecer ela em todas as fotos. Então, eu fico mais tranquilo para produzir conteúdo durante a semana e final de semana eu trabalho, entrego o cartão e vou para casa. E aí que eu tomo uma decisão e falo, eu acho que eu vou focar
nesse nicho. E aí tem muita... E aí o que acontece? Mesmo trabalhando nesse estúdio, eu já recebia muito a mensagem da galera que eu conhecia, do tipo assim, um amigo vem do Rio e fala, Rafa, eu tenho um casamento em São Paulo. Você faz comigo? Porque daí é mais fácil você sair de Campinas e ir pra São Paulo do que eu pegar alguém aqui, pagar uma passagem. Vai ficar mais caro, a noiva não vai querer, enfim. Então, como as pessoas começavam a me perguntar se eu estava disponível, eu falei, não preciso ficar preso a uma pessoa, posso ir atendendo vários fotógrafos, enquanto eu vou fazendo minhas coisas. E aí as coisas foram se desenrolando, até chegar um momento que a editora Fotos falou, você não quer fazer uma palestra sobre isso? Que a gente vê que você está sempre fotografando com alguém. E aí que eu falei, acho que eu posso falar mais sobre isso. Porque é um conteúdo que ninguém fala, tem muito tabu. Tem mesmo. As pessoas têm muito medo de falar do assunto. Eu falei, finge que não existe, né? E todo mundo precisa, né? O fotógrafo, ele nunca coloca, não dá crédito pro freela, não fala que leva o freela, não fala que tem lição por fora, são né, os tabus, são os tabus. O freela, ele não tem rosto, ele não tem nome, ele não tem arroba. Ele Vamos não existe. Vamos falar sobre isso. Porque eu também sinto um pouco disso. Até aqui vai ter polêmica. Esse é um caso polêmico. Né, Annalise? A gente vai começar a colocar o selinho. Toda vez que alguém fala polêmica, mas... Liga a sirene, procura polêmica. Então, conta pra gente aí. A polêmica? Por que é tão polêmico esse assunto? Não, é um assunto que tem muito tabu, porque a gente fala assim, de valorização de fotógrafo. A gente reclama do mercado, né? Os clientes não valorizam, os clientes não fazem isso, os clientes não fazem Concordo. aquilo. Já nem sei o que você vai falar, mas eu concordo. Fotógrafo valoriza menos ainda. E o fotógrafo valoriza menos ainda. Eu acho que assim, o fotógrafo não se valoriza e não valoriza o outro profissional. Né? A gente vê muito mais as pessoas falando mal do concorrente do que fazendo parceria com o concorrente para as coisas evoluírem. Aqui a gente vendo, faz o Renato? inverso. Odeio concorrente. Tá vendo, Renato? E a relação entre primeiro e segundo fotógrafo sofre muito isso, né? A maioria das vezes eu ouço de pessoas, né? Eu não posso falar muito por própria causa, porque eu tive pessoas e profissionais que me incentivavam, pessoas que me ajudavam, pessoas que me apoiavam. Por exemplo, nos 2 estúdios, Rafa, se você quiser fazer um curso, fique à vontade, eu pago metade. Então, se eu falasse, vou fazer o workshop do fulano. Legal, quanto que é? R$600. Tá bom, 300 você tira do seu bolso, 300 eu tiro do meu. Quando eu trabalhei pro Righetti, que era o outro estúdio que eu trabalhei, além dele dar muito curso, então eu tava sempre acompanhando, tava nos bastidores, aprendendo. Rafa, você vai no Wedding Brasil? Então tá bom, então eu te dou 3 dias de folga pra você ir lá aprender. Porque eles entendiam que quanto mais eu aprendesse, mais eu evoluísse, mais o estúdio ganhava. Sim. E é raríssimo, de tudo que eu ouço, de vejo, do que as pessoas me dão de feedback, de pessoas assim. Na maioria das vezes, o cara não paga, não ajuda, se puder desvaloriza, menospreza o serviço do cara. Na verdade, é mais ego. Mas, Rafa... E não dá valor pro cara crescer, porque ele acha que se ele fizer isso, o cara vai parar de trabalhar pra ele e virar concorrente. Exato, é isso que eu ia falar agora, porque eu escuto muito isso, né? Pessoas que, às vezes, pegam uma pessoa legal, ensina, né? Trabalha junto ali 2, 3 anos e depois vai embora. Mas acho que é a logística, né? Isso vai acontecer. E não vira concorrente. Não vira. As pessoas precisam entender que não vira concorrente. Sim. Por que não vira? Porque quando o cara se sente valorizado, né? E aí eu não tô falando só do lado financeiro. Tô falando do... Cara, tem um feedback do trabalho, que também é muito raro. As pessoas sentarem e falarem, olha, isso aqui é legal do seu trabalho, isso aqui pode melhorar. A relação do tipo, olha, quando puder, pode postar a foto, né? Pra mostrar o que você faz. Sim. Aí a parte financeira também, óbvio, quanto mais você puder pagar pro freela, mas ele não vai dar mancada. Porque o que acontece com frequência? O cara fala assim, pô, agendei com o freela, apareceu um trampinho lá pra ele desmarcou comigo na sexta-feira, tinha casamento no sábado. Aí eu falo assim, tá bom, quanto você ia pagar pra ele no freela? Eu ia pagar R$300. Eu falei, ele fechou o aniversário, certeza que ele fechou o aniversário infantil, cobrou 500 e é lógico que ele vai te deixar na mão. Ele vai trabalhar 12 horas, 14 horas em pé sofrendo com um trabalho que ele não sabe nem se ele vai ver, se ele vai poder postar, ou ele prefere ganhar mais em um que ele vai poder divulgar o trabalho dele. Então, valorizar ele como ser humano, como profissional, né? Sim, eu quando trabalhava nos estúdios, sempre tive uma postura muito profissional. Eu recebia orçamento de noiva que cotava com o meu chefe. Nossa, sim. Do tipo assim, ela via assim, o Rafa trabalha com o Righetti. O Righetti cobra bem, assim, cobra legal, gosta do trabalho dele. Mas deixa eu ver, é funcionário dele, as fotos dele é tudo parecida. Será que ele cobra mais barato? E me mandava o orçamento.
pedido. Primeira coisa que eu fazia, Guilherme, fulano entrou em contato com você? Entrou. Pediu orçamento? Pediu. Então ela me pediu orçamento. Se era uma cliente que ele falava assim, já tenho algum casamento, ele falava, não, pode responder, pode passar o seu valor. Temos um episódio falando sobre isso. Ética. É o que mais prejudica essa relação entre fotógrafo, primeiro fotógrafo e segundo fotógrafo. É isso, é falta de comunicação e transparência. Né? Aí ele falava, não, pode fechar. Se ela fechar, eu não tinha todo o equipamento, ele falava, não, aí você pega aqui do estúdio, você vai lá e faz. Mas essa relação aí de confiança e de respeito mútuo, Por quê? Porque quando ele chegasse pra mim e falou, Rafa, eu preciso que você vá fazer isso aqui pra mim, preciso que você faça. Meu, é óbvio que eu vou fazer. Porque ele te valoriza e você valoriza ele. Exato, é uma relação mútua. É uma relação mútua. Então, assim, um tem que ajudar o outro, né? Não adianta o cara querer bloquear, fechar o cara na gaiolinha por medo de ele virar concorrente. Ele só vai virar seu concorrente se você fizer isso. Exato. Porque a hora que ele sair da gaiola, ele vai falar, eu não quero mais trabalhar com esse cara, sei tudo que ele faz de certo, sei tudo que ele faz de errado, e aí eu vou conseguir pegar os clientes dele. E às vezes, se você deixar essa porta, você ganha até um aliado. Você pode até contratar ele contrata você e continua. Não é o caso, mas eu vou explicar uma situação. O Righetti faleceu em 2016, eu acho. 2016, não, acho que não foi tão... Faz muito tempo, não. Faz menos tempo. Faz menos? Não, faz bem tempo. Sei lá, o tempo passa de uma forma muito estranha. Eu falo pra vocês, eu perdi total a noção. 2016, 17, por ali. 18, 19? Não, 18 não foi, mas... Eu lembro 2016, que você assumiu os contratos dele. Imagina assim, ele tinha contratos... Ele morreu em janeiro. Ele tinha contrato até dezembro. E tinha contratos, tinham eventos que eram 2 no dia. Porque a gente tinha 2 equipes no estúdio. A esposa dele, que estava era uma equipe, ele era outra. Aí o que acontece? Com os 2 contratos, ela assume os contratos dele. Porque agora ela é responsável da empresa. Quem que assume os outros? Você assumiu, eu lembro disso. E assim, eu não assumi pra falar assim, não, eu vou assumir porque eu vou ganhar mais, eu vou assumir os eventos. Mesmo porque já tinha sido pago, mesmo porque o salário é o mesmo? Não, eu como freelancer não tinha recebido. Mas não me interessa se vai ter dinheiro pra pagar ou não. É uma questão assim, o cara me deu trabalho, o cara me deu oportunidade. Te acolheu. Me acolheu. Quando eu precisei sair pra fazer curso, ele deixou. Tudo que eu precisei. Quando eu precisei fotografar algum aniversário, alguma coisa, ele me emprestou equipamento. Tudo. Era o chefe perfeito? Não era. Tinha seus defeitos, mas as pessoas precisam entender isso. Mas a hora que o negócio aconteceu, eu falei, cara, eu não posso deixar na mão uma empresa que me ajudou até agora. Sim. Legal. Imagine se ele tivesse sido um filho da puta. Você ia falar, ainda bem que morreu. Agora eu vou ligar pro cliente dele e pegar o infelizmente não dá, eu tenho que... Agora, ó. Não, mas eu acho que aí é mútuo. Porque se você também tivesse essa postura de filho da puta, você fala assim, miga, partiu, você que se vira aí com seus... Então, vou pegar esses clientes aí, vou ver e vou eu fazer. É muito questão de ética, transparência e também muito de caráter, né? Eu acho que... Mas se eu fosse uma pessoa assim, provavelmente não teria hipótese de eu assumir os contratos. E o negócio é tão sério pra mim, quando é um assunto assim, que enquanto não acabasse todos os contratos que o Righetti tinha, eu não me divulguei como fotógrafo de casamento. Eu lembro que quando você fez o post do último casamento que você fez. Do último casamento com a Mauriane. Quando a gente fez o último casamento, eu falei, bom, agora sim, acabou os contratos. E o último casamento foi em agosto do ano passado. Nossa. Falei, agora sim. Sério, mano? Por isso que eu achei 2016? Por isso que eu achei que não era 17, 16. 19, 20, 21. Por isso que eu não achei que era. Você ficou 5 anos fazendo trabalho pra ele. Não todos os trabalhos, mas os trabalhos não, que 5 anos fazendo os trabalho. que tinham contrato e alguns que a Mauriane acabou fechando depois do falecimento dele, eu fui fazer. Mas enquanto eu não terminasse os contratos que ele tinha... Porque qual que era a minha impressão de tudo isso? Se eu chegar hoje para cerimoniais que estão no mercado e falar, olha, eu sou fotógrafo de casamento, elas iam falar assim, pô, ele esperou o Righetti morrer. Pra se lançar. E quer aproveitar agora a onda que tá aqui. Não. Então, encerrou os casamentos, a hora que acabou o último contrato, agora sim. Fulano, tô me colocando no mercado como fotógrafo de casamento, tá aqui minha proposta, se você quiser me indicar. Que legal. Muito então, bom. assim, muito do que acontece entre primeiro e segundo fotógrafo tá relacionado a isso. É ética, responsabilidade, comprometimento, e transparência. Às vezes é até esquisito, né, falar primeiro e segundo. Porque não... Devia ser, não existe isso, né?
É que assim, eu entendo e também não existe um padrão, né? Porque a gente fala primeiro fotógrafo, segundo fotógrafo, como, na minha visão. Primeiro fotógrafo é o fotógrafo oficial, aquele que foi contratado. Que a noiva ou a cliente escolheu o olhar dele. É o que vai pegar os momentos mais importantes. Então é o cara oficial. E o segundo é o cara que vai ser o braço direito. Eu gosto de brincar que é o Batman e o Robin. Que o primeiro fotógrafo é o Batman, porque ele tem todos os acessórios mais legais. E o Robin é o que sofre com as coisas que sobram. Tem o Batmóvel, que tá em todo lugar. É assim, Só que muitas vezes a melhor foto sai do segundo. Né? Aí existe uma outra relação que a gente vai falar aqui. o primeiro fotógrafo é o que pega a cena do beijo do corredor da igreja. O segundo é o que pega de costa. Não, o primeiro fotógrafo é o que faz a foto bonita que vai postar. O segundo fotógrafo é o que tira das mesas do pessoal comum. Do pessoal na mesa. Boa. É o que eu tava falando, né? Depende muito com quem você vai trabalhar. Até mesmo no estúdio com o Righetti tinha diferença. Quando era o Righetti e eu, por exemplo, trabalhando, ele era o criativo e eu o cara que segurava. Que segurava assim, fazia o arroz com feijão. Sim. Entrada de padrinho, E decoração. que precisa ter, né? E que na verdade é o que mais vai pro álbum. Exatamente. Né? As fotos mais bonitas vão pra internet. Vai pra divulgação do fotógrafo e algumas pra capa do álbum, por uma lâmina inteira. Mas o resto é basicamente foto de segundo fotógrafo, né? Do garantido, bonitinho, do clássico. E na equipe da Mauriane, que é a esposa do Righetti, era o contrário. Ela fazia o garantido e eu fazia o criativo. Ah, legal. Porque aí eu ficava mais solto. Então depende muito da equipe que você está trabalhando. Tem fotógrafo que prefere garantido, tipo, não, eu quero, porque, né, dá pra perceber que ele é um pouco mais centralizador. Tipo, ele quer fazer meio que tudo pra ter a cara dele. E te deixa, não, faz aí o que você quer, o que você acha, e você fica um pouco mais livre, mas ele tá ali sempre... Sempre olhando, né? Sempre olhando. E tem uns que te falam, não, olha, eu quero ficar livre, quero que você garanta o casamento, faz o arroz com feijão, porque eu quero ficar... Criativo, né? Porque Criativo, daí o cara consegue ser criativo. E tem equipe que o cara fala assim, faz o seu que eu faço o meu e vamos ver o que dá. Ah, mas assim, você faz o seu que eu faço o meu, tá você na foto do cara de fundo, assim, eu acho que... Eu já fotografei alguns casamentos, gente. Né? Eu tenho umas histórias, assim, muito loucas. Inclusive, tô num grupo de freela de casamento até hoje, acompanhando as tretas de segundo fotógrafo. Mas, quando você deixa muito livre, assim, muitas vezes eu queria fazer aquele clique, mas tava o outro fotógrafo ali. Aí você tinha que mudar o ângulo, ou dar uma fechadinha pra não aparecer o cara, ou contar que alguém ia lembrar que aquele cara era da equipe na edição. Então, acho que tem uma comunicação aí que tem que ser feita. Sim, por isso que é legal quando você começa a trabalhar com freelance, tentar trabalhar o máximo possível. Não ficar trocando toda hora ou chamando qualquer pessoa pra equipe. Pra criar essa Você sinergia. tem que ter um olhar parecido, você tem que ter... eu gosto de falar, por exemplo, que a minha fotografia é muito camaleão. O meu tipo de fotografia, ela meio que se encaixa em tudo. Se eu for fotografar com o Rafael Fontana, vai funcionar. Se eu for fotografar com a Ana e o Rick, que é um mais clássico, vai funcionar. Então, assim, ela se encaixa um pouco em tudo. Se você tem um estilo muito Rafael Fontana, aqui não vai rolar no outro. Então, tem várias vertentes assim, que vão... Mas o importante é trabalhar sempre o máximo possível. Porque daí você já sabe a hora que a pessoa vai fotografar, como ela vai fotografar. Com pega o olhar, dinâmica. Você já sabe, com o olhar você já sabe se você... Por exemplo, ela olhou pra você, vou fazer já sabe foto o que de quer. cima. Eu tô aqui olhando na câmera. Se eu olho pra baixo e o cara do corredor tá vendo que eu tô olhando pra baixo, ele já sabe que ele tem que sair dali. Tem Porque que se ter ele não essa estivesse comunicação. atrapalhando, eu tava olhando aqui em cima pra ver a reação dela. Então, assim, por que acontece isso? Porque ele já tá acostumado. Porque a hora que eu tô assim, se ele vê que eu olhei pra ele lá embaixo, ele me viu, Migão, Vaza. aquele olhar fulminante. eu sofro um pouco, porque eu não sou pequenininho, então eu apareço bastante. Ainda, inclusive, brinco com o pessoal do vídeo. Falo assim, ó, se eu te atrapalhar, não tenho como fazer, eu vou atrapalhar. Sorry. Eu acho que principalmente pro vídeo, né, gente? Era muita treta de cine com foto. Porque às vezes a gente queria pegar alguma coisa de frente no casamento e o cine tava ali. Quando você olhava pra trás, você vê que o cara tava ali, ele já tava querendo estrangular a sua pessoa e dar Dá um episódio só pra falar de treta. Dá. Principalmente com... Eu acho que entre primeiro e segundo fotógrafo às vezes rola, mas com fotógrafo e cine... Gente, fotografia e casamentos. Casamento e debutante.
tenham essa experiência. Vocês vão... legal. Vamos ver que legal. E, Rafa, como eu não conheço, esse fotógrafo, ele faleceu do quê? Rapidamente, só pra... Tem uma bactéria que entra pelo dente e para no coração. Nossa, já vi. Ah, ele faleceu, assim, jovem, Do nada. então? Era... Ele tinha 46 anos. Ah, tá. Ai, super novo. E é muito rápida essa bactéria. Não, ele entrou no hospital no finalzinho dor de de dente? dezembro, no finalzinho de dezembro e em janeiro. E é difícil mesmo, assim, é um remédio que toma é muito pesado. O pessoal ainda não tem É tipo ideia, uma químio que faz, é um o pessoal bagulho não tem doido. ideia se foi o problema, se foi a bactéria, se foi a medicação. Nossa. Mas foi muito rápido. Tá. Ele foi pro hospital para fazer uma coisa, descobriu a bactéria Outra. e ficou. já... Isso que a gente fala, né? Tem que ter um segundo fotógrafo de confiança sempre, porque a gente Eu tem um episódio que a gente fala com disso. um amigo que ele foi fazer um ensaio, foi subir numa árvore para fazer a foto do ensaio, caiu, quebrou a perna. E aí, Ai, que susto. Rafa, tá livre esse final de semana? Tô. Preciso de você no casamento porque... Quebrei a perna. Aliás, Ele falou, eu vou... Nossa, ele subiu na árvore. eu sou dessa. Você não sobe? Eu também. No brinquedinho, na balança? Eu tenho comorbidade. Num sofá na casa do cliente. A Analice sobe nos brinquedos, na tirolesa. Faz assim, ó. Né, Annalise? Você vai na tirolesa, no brinquedo, no alpismo, né? Eu tenho uma cicatriz na perna que é um tronco de uma árvore que lascou e me cortou no Ibirapuera. A gente faz essas coisas, quebrar a perna às vezes. Mas você falou uma coisa de agenda. Como é que fica a questão da agenda do frilo? Deve ser uma Então, bagunça. muito planejamento, na verdade. Planejamento, Deve ser uma assim, bagunça, não pode ser bagunça. A agenda de freela é meio que... Tem dia que tem tudo, tem dia que não tem nada. Então, porque Mas acho que é bem parecida com a agenda de fotógrafo também, né? É Na igual. verdade, o que acontece quando você tem já um tempo de mercado, já tem as pessoas, seu network, sua rede de fotógrafos que está sempre junto, você meio que tem uma agenda pronta, porque você vai ter 2 ou 3 que está sempre te chamando. Então, por exemplo, eu começo, sei lá, outubro, novembro, o pessoal já começa a marcar para o outro ano. Então eu já tenho pelo menos uns 20 casamentos marcados esse ano, de freela. Mas você chega a correr atrás desses trabalhos ou as pessoas te procuram que são... No meu caso, não, porque eu já tinha isso antes, desde a época do Riguete, que por conta dessa relação do podcast, das camisetas, as pessoas já me conheciam. Aí comecei a fazer para um ou outro, aí comecei a postar e as pessoas começaram a falar, legal, você faz também? Faço. E aí, por conta do papo de fotógrafo, por falar sobre freelance nos congressos, essas coisas, você acaba, algumas pessoas são esporádicas, né? Uma vez ou outra te chamam, mas a maioria me chama uma vez, gosta do resultado, gosta como eu me comporto, que isso para mim é o mais importante. Essencial. Né? Eu falo muito nos congressos, nas palestras, que a minha fotografia é excepcional para ser um fotógrafo chamado por muitos fotógrafos? Não. A postura. De todo mundo que me contratou já, e eu sempre perguntei, me dê 3 coisas que você gosta do meu trabalho. É sempre seu bom humor no dia do evento, seu comprometimento no dia do evento, sua postura no dia do evento, e sua foto. Tipo assim, o 4º, 5º item é a minha foto em si. Então, o que essas pessoas querem? Eles querem uma pessoa de confiança, que não vai comprometer o trabalho, que não vai arranjar briga, dar mancada no dia do evento. Não vai atrasar, não vai... Você tem que ser o mais profissional possível. O cara tem que respirar, né? É igual a gente trabalha com assistente, você tem que ficar tranquila. Eu por exemplo, pra mim é meu casamento o dia que eu vou. É meu casamento. Então assim, eu me comporto como se fosse meu casamento. Então eu brinco toda hora. Às vezes exagero, né? Porque a gente às vezes ultrapassa um pouco. Sem noção. Você acaba fazendo uma piada que não precisava. Mas assim... é pra ver ou pra comer? Não tiozão assim, mas assim... Não é a ponto da pessoa falar, não vou chamar mais ele, porque essa piada que ele fez. Não. Assim, a pessoa sempre leva... É o bom humor, né? Eu falo muito isso, assim. A minha maior alegria, entre aspas, quando eu termino um trabalho... é a noiva me adicionar. Que é um problema para muitos fotógrafos. O cara adiciona a noiva. Eu não adiciono ninguém. Eu tenho esse problema com parto. Se vocês me derem licença, eu vou ler uma mensagem que eu recebi de um trabalho que a noiva... Você não vai fazer a gente chorar, vai? Não. Não, porque a Renata chora. A Renata principalmente chora. Quer ver? Um amigo, eu fiz um casamento com um amigo, ele sempre deixa eu postar, mas eu ainda não postei esse casamento. E eu não vou achar tão rápido aqui.
Mas foi basicamente assim, ele postou no Instagram dele, E te marcou. colaborou com ela, com a noiva, Ah, sim. e não me marcou. Até aí tudo bem. Sim. É um collab dele. E eu nem fico pedindo pra pôr crédito. Enfim. Mas ela escreveu no comentário: obrigado por esse dia, foi incrível, não sei o quê. E por favor, agradece o Rafa, que eu não tenho o Instagram dele. Ah lá. Mas eu vou te falar assim, eu também faço freela de parto pra muita gente. O que você faz pra Tá, você quer a casamento, polêmica você é a agora, vai. freela eu faço pra parto. Eu sou freela profissional de parto. E tem alguns estúdios que eu atendo que eu falo que eu tô atendendo para fulana e marco arroba, e ela reposta, e ela faz questão de mostrar que eu sou fotógrafa da equipe. Tem outros estúdios que eu tenho que entrar mudo e ser calado. E já teve uma vez que eu passei o parto inteiro com a gestante me chamando de Gabi. Que ela falou, ela achou que era Gabi, eu não corrigi. Aí depois ela me falou, a gestante te agradeceu, mandou uma mensagem agradecendo. Só que ela chamou de Gabi. Eu falei, não, alguém falou pra ela que meu nome era Gabi. Eu entrei lá e dei ok. Ela me chamou de Gabi, eu atendi e ficou por Gabi. Por quê? Não quer realmente que eu apareça como fotógrafa daquele estúdio. Mas tem outros que dá crédito. O que é certo, o que é errado, não sei. Mas eu para cada negócio, eu vou de acordo com aquilo que a pessoa quer. Quer marcar? Vou marcar a Analice no post? Se ela falar que sim, ok. Mas a maioria quer que você não exista anônimo. como arroba. Mas eu acho que isso tem muito ego, né? Tem, Envolvido entra também. muito nessa questão da concorrência, do medo de Sim. a pessoa se destacar e tomar os clientes dela, né? Mas é o que eu falo, graças a Deus eu trabalho com pessoas que gostam de mim, conhecem meu trabalho e que de alguma forma não se sentem ameaçados de forma nenhuma, porque eu sempre fui muito ético. Se aparecer alguém através de um trabalho que eu fiz para essa pessoa, a primeira coisa que eu falo é, Tá tal pessoa entrou em contato. Inclusive, tem um casamento que eu fiz para um casal de fotógrafos. Eu tinha um casamento marcado. Aí o casal queria fazer um jantar antes para os amigos. Eles me passaram o job. Porque eles falaram, eu não vou fazer, faz você. E aí quando ela terminou, que ela falou, eu queria fazer umas fotos corporativas, porque eu sou dentista e tal. O casal falou, fala com o Rafa. Ela falou, não é minha área, não gosto, vai lá e fala com o Rafael. Então, assim, é muito disso, assim, a relação que a gente constrói com quem está atendendo. Tem fotógrafos que eu trabalho que não deixam eu postar? Tem. Mas aí entra um outro lado, que eu acho importante. Olha, Rafa, se eu não posso deixar você postar, porque o meu tipo de cliente não entende, não vai gostar. Ser transparente, falar o motivo pelo qual eu não posso postar e falar assim, de uma certa maneira, só que eu te pago bem, né? A valorização não vem pelo lado emocional, né, de mostrar o trabalho, mas olha, você vai receber um bom dinheiro aqui para fazer o freela pra gente e tá tudo bem. Sim. Porque isso é conversado, é trabalhado. E dependendo do cliente, eu também não quero postar porque não é o meu tipo de público. Sim. Não se encaixa naquilo que eu quero pro meu trabalho. Sim. Agora, quando o cara fica escondendo, não deixa, ou, por exemplo, não te manda pro making-off da noiva, porque como eu sou uma pessoa que conversa muito, conto muito piada, me envolvo muito. Me envolvo tanto que às vezes a pessoa até esquece que tem um outro fotógrafo. Que ela chega e fala, você vai ou você vai lá, você vai estar na festa, vou estar na festa, fica tranquilo. Tem gente que não gosta disso, de deixar a outra pessoa se envolver com o negócio. E aí é ruim, porque o cara que está fotografando não vai se dedicar, porque ele fala, e aí? Tô ganhando uma miséria, não vou poder postar o trabalho. Não posso nem fazer a piada. Vou me comprometer pra quê? Vou, faço aqui. Não ganhei uma coxinha. E é o que eu mais ouço, contratei fulano, chamei fulano. E, cara, as fotos, sim, não deu pra aproveitar quase nada. Você deixou, você gastou, não é nem investiu, você gastou 300, 400, 500 reais no freela, não vai usar quase nenhuma foto. Cara, provavelmente se você precisar de uma outra vez, não vai te chamar. Vai. Ou se aparecer um trampinho um pouquinho maior, ele vai dar balão, não sei. Enfim, eu acho que tem que ser tudo, é um conjunto. Valorizar o cara que está junto do seu lado das mais diversas formas. Seja financeiramente, que é super importante, e aí pode-se fazer uma discussão muito grande quanto que é o ideal, qual que não é. Existem várias contas que se pode fazer.
Mas também do tipo, dá um feedback. Fala, Rafa, olha, gostei dessas fotos, eu acho que legal, você pode manter. Não, essas aqui você pode melhorar isso aqui, que vai ser legal. Pode ser do tipo, olha, quando puder postar, eu deixo você postar. Porque tem gente que vai simplesmente pulando de galho em galho, contratando outro filho, chamando outro filho, chamando outro filho, e não vai nunca. E nunca cria uma identidade, esse olhar, não tem uma consistência, você não entende, porque assim, para alguns profissionais que eu trabalho com mais frequência, eu demoro 2, 3 eventos para entender qual que é a dinâmica do negócio. Na primeira, ok, vai ter foto boa, na segunda vai ter foto boa, e eu já vou poder já entender como é que ela vai se encaixar, então, aqui eu posso usar mais a 50, porque é esse tipo de foto que ele gosta. Então eu vou usar mais 50 aqui. Na outra, quando ele faz decoração assim. Então isso é legal a gente entender, porque quando ele precisar, eu não sou um fotógrafo de decoração, específico de decoração, mas vez ou outra eles falam, Rafa, eu preciso que você vai lá e faça decoração. E eu preciso saber como é que eles gostam. Não adianta eu fazer do meu jeito e depois não aproveitar. Cara, esse alinhamento. E você costuma ter esse alinhamento? Porque pelo que eu vejo, tem muito trabalho que os caras acabam chamando no susto e nem faz um alinhamento com o segundo fotógrafo antes do evento. Chega lá na hora, você faz tal coisa assim, assim, assim. Não mostra como que é o olhar, com que ele gosta de trabalhar a profundidade, por exemplo, numa decoração. Mas é difícil. A não ser que você tenha uma certa frequência ou disponibilidade para fazer. É legal você sentar, mesmo que online, mostrar e fazer alguma coisa. Isso eu faço quando é possível. Mas como eu disse, né, meu trabalho é muito camaleão, assim. E as pessoas que me chamam já conhecem o meu trabalho, quer dizer que aquilo que eu estou fazendo já serve para eles. Mas às vezes é importante, né? Porque o cliente, eles fazem questão de fazer uma reunião com o cliente para alinhar as expectativas, alinhar como que gosta, enfim. E aí, na hora que chega um freela que às vezes nunca chamou, não alinha. Eu acho que isso é uma falha quando você coloca alguém para trabalhar para você, de não fazer esse alinhamento. Eu entendo os dois lados. É uma falha, seria ideal você ter um alinhamento, mas assim, depende muito de quem você está chamando. Eu sou uma pessoa que já trabalhei com, chutando alto aí, uns 50 fotógrafos diferentes. Então, meio que já tenho um portfólio. E são pessoas que me conhecem, já conhecem meu trabalho porque eu posto. Porque em muitos trabalhos eu posso postar. Então, quando o cara olha, ele fala, não, beleza, o que o Rafa faz já encaixa já encaixa no meu, consigo aproveitar bastante. Então, eu não sofro muito com isso. Mas agora, se é realmente, por exemplo, eu vou contratar a Fabi. Fabi, vamos fazer um casamento comigo? Vamos. Eu nunca vi uma foto de casamento dela. Então, posso ver um trabalho seu de casamento para ver se é isso que eu estou esperando? Tanto que, quando eu trabalho muito para alguns amigos em Campinas, que assim, a gente tem umas fotos muito parecidas que às vezes a gente nem sabe de quem que é a foto. Mas é porque a gente está trabalhando sempre, a gente se conhece, a gente fotografa as mesmas coisas, o mesmo público. Então, a gente está sempre ali, né? Alinhado. Quando eu tenho que trazer alguém de fora, realmente se eu não conheço, nunca ouvi o trabalho, eu preciso ver e falar, olha, eu vou precisar que você faça isso. Eu fiz um casamento que eu chamei uma menina que ela fazia muito retrato feminino. Aí falaram assim pra mim, mas você tá louco? Era um casamento meu. Match legal. Eu falei, não tô louco. Porque assim, pro casamento, é um casamento... Não tem nada a ver com retrato feminino. Não, mas o casamento em si, o casamento em si era na chácara da família, era um casamento pequeno. Sim. Então, pro casamento em geral, eu dava conta. Sim. Agora, se eu quisesse mas fazer ela casamento... ia fazer a noiva ali maravilhosamente. Aí eu falei assim, só que eu tenho que fotografar o make-off do noivo e da noiva. Poxa, é um lugar legal. Falei, deixa eu trazer uma luz diferenciada. Deixa eu trazer ela, que tá acostumada com retrato feminino, pra fazer a noiva. E aí eu faço o noivo e cuido do casamento. E é óbvio, ela já tinha experiência um pouco com o casamento. Não, e até casal ela ia se dar bem, se fizesse uma foto diferenciada. Sim. Mas ela assim, ela já fazia um pouco de casamento, né, como freela, assim, pra algumas pessoas. Então ela tinha noção da rotina, de como acontece o negócio, do rito. Então, mas a minha visão na época foi de ter ela para fazer o make-off da noiva. Para ela fazer retratos femininos da noiva para ter esse olhar. E faz diferença, né? Faz. E do outro lado, assim, né? A gente tá falando bastante já sobre combine com freela. Eu sou fotógrafa, eu quero começar, eu acho que é interessante ser freela. Como que eu abordo fotógrafo? Como que eu vou fazer portfólio? Que dica que você pode dar para quem quer ser freela? Assiste meu curso que vai ser... O link vai estar aqui na descrição.
Não, o curso é verdade, vai sair. Um dia sai. Vai sair. Agora tornou público. Agora você tem que tornou fazer. público. Você fez um Eu tô sabendo desse curso faz um dia eu espero ano. viver até 100 anos, então até lá. Na verdade, assim, eu acho que existem várias maneiras. Primeiro, assim, freelance. Não é só para quem tá começando e não é só para quem quer viver de freelance. Eu acho que freelance você pode fazer em qualquer etapa da sua carreira. Para quem tá começando, é a chance de ganhar experiência. Para quem tá saindo do hobby, quer se tornar profissional, é a chance de entender como é que funciona o mercado. Porque às vezes a gente tá saindo do CLT, acha que é só comprar a câmera, que no final de semana vai estar... E aprender novos olhares, novas experiências. Aí, para quem já é profissional, para quem já atua no mercado da fotografia, o ser freelance te dá a oportunidade de conhecer outras áreas. Outras luzes, outros estilos. Eu faço infantil, quero fazer casamento. Não, faz um freela para alguém, você vai adquirir experiência. E para quem é fotógrafo autoral, por exemplo, é a chance de ganhar dinheiro. Né? O cara pode fazer fotografia de rua, fotografia de paisagem, e ainda não está ali com aquele retorno financeiro garantido, e fazer freelance é o que garante para ele ficar. Sim, o tempo que eu tinha livre para cuidar do podcast, ele tem para fazer o trabalho autoral dele. Né? Então, eu acho que você pode ser freelance em qualquer nível e momento da carreira. Agora, como abordar, a primeira coisa, não seja chato. É a coisa mais horrível, aí você ficar respondendo mensagem do cara, sou fulano, contei a câmera X, você leva eu no seu casamento? Vou fazer um casamento com você? Não. Não é. Acabamos de falar que o mais importante é o relacionamento. Quais são as características que o fotógrafo mais se identifica com o meu trabalho, por exemplo? Que é bom humor, comprometimento, não chatice. Transparência. Não é chatice. Às vezes eu sou chato também. Mas, como é que você vai mostrar tudo isso numa mensagem? Numa mensagem. Então, acho que você tem que começar do seguinte, ser humilde o suficiente para falar assim, fulano, tô começando, ou quero experimentar, podemos conversar um dia, chamar o cara para um bate-papo, te pago uma cerveja, te pago um Red Bull, te pago uma Coca, podemos ir num bar, conversar pra gente falar sobre, tô começando, as minhas fotos são essas. Porque eu entendo o outro lado. Como é que você vai levar alguém que você não conhece pro dia? É a imagem da empresa. Aí fica parecendo que o fotógrafo, por que custa? Arrogante. Ou ele fala, é o outro lado. Quero trabalhar pra você, o que você acha que eu posso melhorar Exato. pra testar em outros lugares? Agora, você quer uma coisa que abre muita porta? Congresso e workshop. Eu só fui trabalhar no estúdio do Righetti porque eu fiz o workshop de casamento dele. Aí no workshop ele falou, galera, agora todo final de semana eu posso levar um aluno do workshop para fazer um casamento comigo. Então vocês passam as datas, vocês estão disponíveis, eu levo. Eu passei minha data, eu fiz ele gostou, me levou para outro, gostou, me levou para outro, e aí o dia que eu falei, Righetti, tô saindo do estúdio que eu trabalhava, você conhecer alguém que tá precisando, eu vou continuar na área. Ele falou, Rafa, segunda-feira você vai lá no estúdio. Eu falei, como assim? Ele falou, não, eu tava para contratar uma pessoa. Deu certinho. Ele falou, já tinha entrevistas, já tem 2 pessoas separadas para eu decidir qual que são. Nem cara nenhuma. Mas você já sabe diagramar álbum, já sabe tratar foto e já sabe fotografar. Pode ir lá segunda-feira que você tá a gente vai empregado. conversar. Então, assim, o que é mais relevante? E por que ele me chamou? Porque eu fiz workshop com ele. Eu tenho um podcast, né? Que eu fiz workshop também. Eu trabalhei 2, 3 casamentos com ele para ele ver as fotos que eu tirava, para ele ver como eu me comportava, né? E o negócio foi tão, assim, é tão importante essa questão de relacionamento, de networking, que quando ia a segunda equipe, que era a Mauriane e eu, trabalhar nos casamentos, e ele chegava às vezes para buscar ela, alguma coisa, o cerimonial falava assim, vai embora daqui, sua segunda equipe é muito melhor. Tipo assim, tirando o sarro dele, né, assim, por quê? Porque eles gostavam de como a gente trabalha, né? Do envolvimento, da responsabilidade. Então é tudo isso. Então se você quer ter oportunidade, sim, converse com as pessoas. O Instagram é ótimo para o primeiro contato, para você fazer um convite para tomar uma cerveja, para se apresentar. Mas se não tiver esse contato pessoal, essa dinâmica da pessoa te conhecer, de saber se você é ético, comprometido, não vai Você falou resolver. agora, me veio que eu recebo bastante currículo. Só que eu não recebo como currículo de alunas. Recebo currículos externos. E às vezes eu falo, se você vir fazer o meu workshop, conhecer um pouco do meu trabalho, ver se você se identifica, porque às vezes não é um trabalho por si só.
Né? Aí eu falo, às vezes se você quiser vir fazer, aí pode ser que surja uma parceria E tem muito e tem uma coisa que é super importante. Tem vezes que o santo não bate. Sim, Sim, Às mais vezes o jeito da pessoa se comportar num evento não te agrada. Seja o freela ou seja o primeiro fotógrafo. Sim. Acho que é o mais importante até. Eu já fiz casamento para algumas pessoas que me chamaram por chamar. Tipo assim, só que só aconteceu uma vez. Por quê? Porque o cara me chamou porque os 2 freelancers que ele tinha já não podiam. Aí alguém falou meu nome, eu tinha disponibilidade e fui. Que ele se joga no grupo, né? E aquele dia foi assim, acho que foi o pior casamento que eu fiz na minha vida. Não pelo casamento em si. O casamento foi num lugar bonito, as fotos ficaram muito legais. Mas o que acontece? O cara que me contratou, digamos, ele é o dono da empresa. E aí ele tava fazendo o vídeo, então ele nem falou comigo direito. Ele tava fazendo o vídeo. Aí o primeiro fotógrafo dele, que ele contratou para fazer o primeiro fotógrafo que tá sempre com ele, entrava na minha frente como se eu não fosse da equipe, como se fosse assim, esse cara deve ter vindo fotografar para decoração. E tipo assim, ele não me cumprimentou. Com o outro, né? Então, mas ele não me cumprimentou, não perguntou quem eu era, não perguntou o que eu tava fazendo lá, e simplesmente chegou do making off da noiva, atropelando tudo, e a hora que eu ia fotografar ele entrava na minha frente. Se sente super desrespeitado, né? Eu falei, beleza, já entendi que eu vou fazer aqui. Mas aqui. Vou fazer isso aqui, se um dia ele me chamar de novo, eu falar, olha, aconteceu isso. Não vou. Vai resolver? Se resolver, ok, a gente volta a tentar trabalhar juntos mais uma vez pra ver o que rola. Se não, não. E aí, no final das contas, eu salvei a vida desse cara, porque os padrinhos e a noiva iam saindo, né, no corredor. Ele ficou lá fotografando eles saindo lá do corredor. A noiva simplesmente, a hora que todo mundo saiu, juntou, quis fazer as fotos do padrinho e entrou pra festa. E adivinha quem tava na frente dela quando juntou todo mundo? Você. Eu. Tirei a foto, ela vazou. A hora que o cara chegou e falou, e aí, vamos fazer a foto dos padrinhos? Porque aí ele foi querer pegar luz e não sei o quê. A cerimonial falou, já entraram. Aí ele falou, putz, e agora? Aí eu virei pra ele e falei assim, eu já fiz a foto. Seu idiota. Agora, Rafa, deixa eu fazer uma pergunta. Aí ele perguntou, você é o fotógrafo? Você que... Não, nem falou comigo. Você serve pra algo, né? Rafa, uma pergunta polêmica Se ele agora. tiver vendo isso aqui, bem feito, ficou sem a foto. Ficou sem a foto. Como você tá muito em evento, é uma pergunta até boba, né? Como você se comporta em relação à hora de comer? Eu ia perguntar Fotógrafo isso. tem fome? Fotógrafo para pra comer? Você pode taça. falar um pouquinho a Eu viro respeito? taça. Conta um pouquinho como é isso. Também, assim, tudo depende de como você trabalha, né? Vivi muito isso com o Righetti. Ele era um cara extremamente carismático com as pessoas que estavam trabalhando no evento. De qualquer nível. Do dono do espaço ao garçom. São pessoas que cumprimentavam ele cumprimentava, ele parava para conversar. Então, assim, foram raros os casamentos que a gente teve problema de se alimentar. Normalmente, se a gente não pode se servir com os convidados, o maître vinha com o prato pronto e trazia. Enfim, a gente nunca sofreu com isso. Existe, sim, alguns lugares que acabam, como a gente não conhece todos os fornecedores, que dá um pouquinho de trabalho. Mas, assim, falar pra você que eu sofro, tipo, hoje você não vai conseguir comer? Tá bom, a hora que eu saio, passo no... McDonald's. Ok, então é assim, se rolar, ok. Se não rolar, tá tudo bem, você passa no drive. Eu não sofro, Sim. não. Quando a que casamento é pouco mais, né? Mas uma festinha infantil são 4 horas. Não, mas tem vezes que você faz o making-off e vai direto, o negócio é pesado. Casamento é mais. o que eu fico puto é saber que os caras vão jogar um monte de comida fora e ficar miguelando comida. Sim. Mas tem lugar que faz isso, que ou você paga o valor pro fornecedor lá, que tá, aí pode ser fotógrafo, cine, qualquer outro, pra pessoa comer, o cara não te serve. Então, mas eu acho que assim, é muito de relação mesmo. Já deu pra perceber isso. Por exemplo, o fotógrafo reclama que o buffet não serve. Mas ele manda foto pro buffet quando ele tá com as fotos editadas? Ele marca o buffet a hora que ele posta a foto do casamento? É relação, você tem que construir essa relação. Então, assim, tem um buffet em Campinas que a relação é tão legal que a gente brinca com o maître. A hora que ele entra e fala, sai daqui. Aí ele fala assim, não vou servir esse folgado aí, não. Mas assim, pra ver a intimidade que a gente criou, assim, de poder brincar um com o outro. De estar na pista de dança. É que você faz bastante nos mesmos lugares, né? Sim, que Campinas é um pouco menor, que São Paulo tem menos opções, assim, de lugares. Mas não é nem questão, é porque os fornecedores são quase sempre os mesmos. É verdade. Então a gente tá se encontrando
praticamente sempre. E aí depende muito de como você se relaciona. Uma outra coisa, se você perguntar para uma cerimonial hoje, me fala alguma coisa do Rafa. Eu nunca fui, né? Tô me colocando como um profissional à disposição agora. Elas vão falar, quando o Rafa tá nos casamentos, eu tô tranquilo. E eu sou segundo fotógrafo. Eu fiz um buffet aqui em São Paulo que eu fui 3 vezes seguida, mesmo, 3 finais de semana seguidos. A hora que eu entrei no salão, a moça do buffet olhou pra mim e falou, nossa, moço, você de novo aqui? Se fosse alguém chato, você acha que ela ia falar? Ela podia falar, nossa, você de novo aqui. Nossa, você de novo aqui. Não, aí ela nem ia falar, né? Ela só ia falar, nossa... Viradinha de olho. Por exemplo, fui fazer um casamento que, olha, uns noivos foram... Eu não gosto de fazer, mas eu faço. Que é eles se servindo. Aí só que daí eu parei, não tirei a foto, né? Fiquei esperando, aí a moça do buffet me cutucou. Você não vai tirar foto, não? Eu preciso dessa foto. Aí eu falei, vou pensar aqui. Eu só vou tirar foto se eu puder fazer um prato, mas aquele prato de pedreiro, sabe? Ela falou assim, não só pode, como você vai se servir depois deles. Aí eu falei, então eu vou fazer a foto. Então assim, é muito você levar as coisas, você saber conversar com as pessoas. Muitas vezes, de repente, já aconteceu também, de o casal não contratar para o buffet, não contratar o buffet para servir os convidados. Contrata um lanche de metro, uma pizza, alguma coisa. Eu não reclamo, eu adoro, como do mesmo jeito, mas assim, a relação é tão legal que aí o buffet fala assim, não, vai lá, serve lá, pega um prato lá, serve lá no buffet. É uma forma deles até de reciprocidade da forma que você tratou então, eles. Mas é muito relação. Então eu vejo assim, muita gente reclamando, em algumas horas tem razão, mas a grande maioria é porque não cria essa relação com o fornecedor. Não cria de mandar um e-mail, de falar, olha, as fotos do casamento do ciclano estão aqui, né? Tem uma moça lá em Campinas que ela é dona do bar, ela faz os bares lá, né, pra servir os convidados. E ela me vê no casamento e ela fala, Rafa, você já fez foto do bar? Eu falo, eu não bebo, que eu vou fazer foto do bar. Mas o dia que ela faz do milkshake, eu vou falar pra ela. Fiz a foto do milkshake lá, hein? Cadê o meu milkshake? Cada foto que fizer é um milkshake que eu tenho que pegar. Então assim, tudo na brincadeira. Lógico que eu faço foto do bar, porque ela gosta das fotos que eu faço do bar. Então ela fala, já fez. Eu falo, não vou fazer não bebo, não vou fazer foto do bar. Nossa, gente, eu ia fazer foto desse bar. Então assim... Não, ela mas não ia voltar. Eu ia fazer do bar, do milkshake. Porque a gente... E adivinha quem tava fotografando o casamento do irmão dela? Você. Então, assim, é tudo uma questão da gente se relacionar, né? De envolver. Às vezes eu faço casamento para um fotógrafo e para outro, aí eu chego num casamento, a pessoa fala, nossa, você aqui, mas você não trabalha para fulano? Aí eu falo, também. É só de rir. E aconteceu, eu fiz um casamento com o Righetti, a noiva jogou o buquê e uma convidada pegou. Aí eu fui fazer um outro casamento com um amigo, chama Paulo. E era essa menina que era em noiva. Paraty. Nossa, aqui do lado, né? A hora que eu entrei que eu fui fazer o making-off da noiva, a hora que eu entrei... A noiva era que pegou o buquê. A noiva era que pegou o buquê e a madrinha era a noiva que eu tinha fotografado. Mentira. Ela olhou assim, o que você tá fazendo aqui? Trabalhar, Eu ué. vim trabalhar. Ela falou, mas ela não contratou o Righetti? Eu falei, então. Eu passo por isso. Eu não fotografo só pra ele. Eu passo E aí por ela isso. falou, você sabia que foi ela que pegou o buquê? Aí eu falei, eu nem lembrava, né? Óbvio, né? Aí eu tem falei, que ter não uma lembrava, memória. mas que legal. Então, assim, olha como as coisas... Já pensou se eu tivesse sido um segundo fotógrafo? Escroto. A hora que eu entrasse Ia na falar, sala aqui, nossa, esse fotógrafo de novo. Exato. Então, assim, é muito disso, assim. O mais importante de tudo, primeiro, segundo fotógrafo, é relacionamento. E postura. Equipamento, foto, essas coisas a gente deixa lá pro terceiro, quarto item. E eu tenho agora uma pergunta Polêmica. polêmica. Cadê A gente a fala sirene? polêmica e olha pra analista. Ela só um fala vício. isso. É um vício. Você dá seu preço ou quem te contrata fala quanto paga? Depende. Se o que ele me falar que ele me paga é mais caro daquilo que eu cobro, eu aceito. Óbvio, né? Mas você pergunta quanto... você tem seu preço Em que mínimo? Eu pergunto momento? Vamos normalmente. lá. Não, é assim, é lógico, existe uma base. Tem cálculo simples de quanto que eu preciso ganhar e quantos furilos eu vou fazer. Né? Mais ou menos essa, meu salário precisa ser de 3 mil, dá pra eu fazer 4 filas no mês, a média é mais ou menos essa. Mas é óbvio que tem alguns que pagam um pouquinho mais, alguns que pagam um pouquinho menos. E aí tudo uma questão de equilíbrio e também de conversa, né? Porque enquanto você não... Se você não define, tem coisas que são subjetivas. Né?
como é que você pode pagar a mesma coisa para duas pessoas que uma tem, de repente, um trabalho melhor ou se comporta melhor, se destaca mais no dia do casamento do que outra? E a questão do nível de casamento também, né? Porque existe o casamento, que é aquele casamento gigantesco, que o cara tá gastando uma fortuna. Exato. E tem também o casamento mais menorzinho. Então, assim, depende muito. Eu não tenho um preço fixo. Eu não posso falar, não, Jura? eu cobro só. Porque eu não tenho. Mas você tem uma base, né? Tem uma Você base. sabe É o mínimo. Né? Eu pus numa planilha, eu falei assim, bom, por exemplo, para São Paulo, eu não posso deixar de cobrar Deslocamento, né? Porque não compensa. E se eu tiver que parar em algum lugar, de repente tem que fazer make-off do noivo. Aí tem lugares Já paga que não estacionamento. Estacionamento aqui tem 50 absurdo. pila. No mínimo. Como é que eu vou fazer isso? Vou ficar descontando do freela? Aí eu chego em casa com R$200 mesmo não dá. Né? E ele tá ganhando 30 mil. Exato. Então, assim, depende muito, depende das pessoas que são. Vai depender também de quantas pessoas são na equipe. Porque às vezes você tá numa equipe que é só você e mais um, aí você tá numa equipe que é você e mais 2. Tem casamentos, por exemplo, os casamentos judeus, normalmente são 5. Ai, gente, é maravilhoso. Aí não é nenhuma questão de quanto eu quero cobrar, é de quanto a pessoa pode pagar, porque ela tá com 5 pessoas. Tem que ser o judeu? Não, é que a Não, festa, é que assim, tudo lá a é dividido. proporção é grande, assim. Né? Então, por exemplo, você tem muita making coisa off dentro da noiva. festa, né? Você tem assim, making off. Então você vai ter uma pessoa no noivo e uma na noiva. Que já é trampo bastante. Aí tem uma terceira que vem pra decoração. Dependendo do tamanho do casamento, você tem 2 pra fazer decoração. Nossa. Senão não dá conta. São E festas aí o que suntuosas. acontece? Antes de começar a cerimônia em si, tem muita coisa que acontece com a noiva e com o noivo, que aí tem assinatura de não sei o quê. Aí já tem 2 aqui, 2 aqui. Então, assim, é muita. E a festa é separada. Os homens dançam de um lado, as mulheres dançam do outro. Então é 2 pra fotografar o noivo, 2 pra fotografar a noiva. Mas pensa numa festa legal. É uma bagunça. Não para. A pessoa uma para às bagunça 5 horas da doida. manhã, a Adoro. hora que encerra mesmo. Mas é isso. Então, assim, você também precisa ter essa empatia com quem está contratando. Porque você imagina, se você cobrar R$1.000, cada freela cobrar R$1.000 para fazer um casamento desse, só de gasto ali ela vai ter 5.000. Quanto que ela precisa cobrar o casamento, mais os custos de coisas que a gente sabe que tem. Então, você tem que saber equilibrar. E, de novo, conversa. Já tem casos que, por exemplo, eu aceitei um valor menor porque são pessoas próximas e que, de repente, a gente está na pandemia, então você entende a situação. E aí, a hora que o negócio volta ao normal, você fala, olha, só que agora eu preciso ajustar, porque agora não tá mais em pandemia, tá tendo muito trabalho, muita procura. E aí você alinha. E aí tem fotógrafos que quando eu falar, esse ano eu vou aumentar pra quanto? Pra tanto. Pô, nem vou passar meu preço, então tá muito mais do que eu ganho, do que eu cobro. Não, tá ótimo, tá bom assim, pode ficar. Se falar assim, não, putz, é porque a gente é parceiro, eu vou deixar por esse valor, então, mas você me manda bastante trabalho. Me manda bastante trabalho, que daí eu consigo segurar esse valor pra você. Eu faço isso também. Então eu falo assim, esse ano eu quero trabalhar mais com você, que você tá pagando mais. Deixa eu fazer uma pergunta. No caso, eu não faço casamento, nunca fiz e não tá muito no meu escopo porque eu tenho comorbidades. Acho que eu não aguento ficar lá 12 horas em pé. Enfim, quando você sabe a hora de ir embora? Porque, assim, existe essa polêmica, né, dentro da fotografia de casamento, né? Porque normalmente você vai lá, contrata... Tem uma hora que não tem como você passar, que eles começam a desmontar as coisas. Não, mas, por exemplo, Dessa hora eu já vi contratos que, assim, o cara fala assim, são 5 horas incluindo making off, 6 horas incluindo making off. E daí o casamento vira, sei lá, 12 horas. Quando começa a festa em si, o fotógrafo vai embora. E isso é uma polêmica, né? Tipo assim, você cobra hora extra, não cobra, você fica até o final, porque ali tá legal. E eu já vi bastante discussão na internet sobre esse assunto, né? Você tá falando da relação do freela com... como que o freela faz? A hora que o primeiro fotógrafo fala tudo bem, pode ir embora, ou dá o tempo do freela, vocês são contratados por tempo? Como que funciona essa questão? Eu sou contratado por evento. Na verdade, a pessoa fala, vai começar a tal hora e... Aqui no cronograma tá marcado mais ou menos essa hora. Então eu não fico dessa... Mas vocês ficam até o final da festa? Depende muito de com quem a gente tá trabalhando. Na maioria das vezes, os fotógrafos que eu trabalho, eles têm horário, mas eles não vão embora assim, do nada. Deu horário, sai correndo. Não. Como é que tá a festa?
Tá rendendo? Tá rendendo, tá. Então vamos ficar mais um pouco. Mas vocês ficam até o pessoal começar a degringolar mesmo, assim? Depende do fotógrafo. Tem gente que não gosta. Fala, tem gente que não vende esses registros, né? Mas tem fotógrafo que contrata fotógrafo pra fotografar a bagaceira da final da festa. Adoro. Depende do estilo do fotógrafo. E aí depende também da relação. Eu, por exemplo, tenho alguns casamentos que eles me chamam só pra festa. Falou, Rafa, falaram que a festa vai até 5 horas da manhã, vem mais tarde. Vem só pra festa. Aí você chega meia-noite e fica até as 5. Não, chega um pouquinho antes, umas 10 horas. Né, que é a hora mais ou menos que acaba a cerimônia. Aí tudo bem. O valor que paga é o mesmo, não dá desconto, então. Entendi. É mais ou menos assim, um período. A média é umas 12 horas. E aí tem casamento que eles falam, não, fica até o final, até o negócio judaico, por exemplo, tem que ficar até a hora da reza lá, que tem uma reza a hora que termina. Agora tem casamento que a hora que vê que não já jogou o buquê, já tem tudo, já tem bastante foto de festa. Só gente bêbada não precisa mais. Não. Tem casal que até fala, larga a câmera, vai beber. Aí fala, não, vou embora pra casa dormir. Eu não bebo? Então, Exato. E você sabe que tempo de podcast voa, né? Não vou, ele passa acelerado 2 vezes, igual mensagem de WhatsApp. E eu acho que a gente vai ter que marcar outro, porque ainda tinha um monte de coisa pra falar, os outros braços do Papo de Fotógrafo, o Papo do Bem, mais um monte de coisa, mas eu sei que você tá cheio de projetos aí também. A gente faz um dia só pra fazer crossover de podcasts. De Papo de Fotógrafo. E aí, né, deixa aí o seu recado, chama as pessoas pra conhecer seu trabalho de fotógrafo, de freela, de podcaster, produtor de conteúdo e tudo mais. Primeiro recado, não leve em consideração nada que eu falei hoje, porque eu não quero criar concorrência. Tudo que eu ensinei, vocês esquecem. Esquece. Tudo bobagem. Não façam o que eu falei aqui, assim eu garanto ao leite das crianças. Segundo, me acompanhem lá no Papo de Fotógrafo, né? Tanto no Instagram, no YouTube, no Spotify, enfim. Estou Papo de Fotógrafo, vocês vão me achar. E quem sabe, logo em breve, em pouco tempo aí, a gente tem um conteúdo mais concentrado sobre isso e que de alguma forma ajude as pessoas que estão entrando no mercado, mas também nessa relação. Porque eu acho que quando a relação entre o primeiro e o segundo fotógrafo cresce, valoriza, todo o mercado vai ganhar, né? Que daí a gente vai transformar vários profissionais de qualidade, vai trazer muita gente bacana para ajudar no mercado. Então tá bom. A gente queria agradecer então mais uma vez ao nosso patrocinador, Foto Álbum Universal. Aqui na descrição vai estar o arroba do Rafa também, os nossos, né? Os nossos arrobas individuais. Se inscrevam aqui no canal, isso é muito importante pra gente. E já sabe, né? Vai comentando aí, vamos bater um papo de fotógrafo aqui nos comentários. E a gente se vê nos próximos episódios. Tchau.